Sim, professor. Sim. Sim. Então, beleza. Bom, de um lado aqui que tá eu mesmo, que vai ter aqui, vai estar então o Peraí que faltou uma calculadora aqui. Vai estar o PDF que eu enviei para vocês, tá? Então eu vou estar mexendo nele aqui, ó. Vai estar aparecendo para vocês, tá? O mesmo PDF. Todo mundo conseguiu baixar? Deu certo? Tudo certo. Beleza, vamos lá. Deixa eu só abrir a calculadora aqui. Certo. Pronto. Aí aqui tem a calculadora. Aqui em cima pra gente poder... Tá aparecendo aí, né? Deixa eu colocar ela só pro meu lado aqui. Assim fica ruim. Tá. Então tá. Vamos começar. Deixa eu colocar mais um negocinho aqui. Aqui tem uma atividade que ficou meio torta. Aí eu vou fazer aqui para vocês. Bom, vamos lá então. Bom, então a primeira página de vocês aí no mesmo arquivo vai ter então esse nosso prática 1, né? Que se trata aí da curva de nível e perfil topográfico. Vocês já fizeram muitas dessas atividades, vocês já fizeram, né? Ou a gente já executou. Então a gente vai estar relembrando. Na aula de hoje eu vou estar explicando os procedimentos, né? Vou estar realizando alguns, outros eu vou estar deixando para vocês quebrarem a cabeça aí durante a semana mesmo. E aí na semana que vem a gente faz uma correção no que dá para corrigir, porque no que dá para corrigir. Porque muitas atividades aqui eu vou deixar alguns pontos em aberto, tá? Não vou restringir vocês. Então vocês vão acabar escolhendo algumas coisas. Sendo dessa forma, não teria como eu corrigir, não existe algo o correto, né? Vai existir o processo. Então, se vocês seguirem o processo que eu segui aqui, muito provavelmente vai estar certo. Beleza? Então, a prática 1, que é a curva de nível de perfil topográfico, o que a gente teria que fazer? Essa prática, na verdade, eu falei que ficaria só a prática 8, né? Um pouquinho dessa prática teria que ser feito lá na universidade. Por quê? Porque é a prática do papel EVA, tá? Só que eu estou montando uma outra atividade para que a gente possa executar lá em sala mesmo. E aí eu explico tudo lá, essa parte do EVA, né? Como é que a gente vai fazer, os recortes, enfim. E eu estava vendo também, acredito que dá para a gente organizar porque uma folha vai dar... Eu vou padronizar tudo no tamanho A4, essas maquetes. Então dá para comprar ou o EVA já no tamanho A4, eu não sei qual que é a facilidade de se encontrar isso aqui na cidade. Ou a gente compra um EVA grande e recorta ele em tamanhos próximos ao A4, que eu acredito que então cada grupo pode levar uma cor, por exemplo, né? E lá a gente divide essas cores e aí ficaria bem mais em conta para todo mundo, né? Levar apenas uma folha em vez de todo mundo comprar uma folha de cada cor, né? Mas aí vamos esperar mais para frente aí. Foi adiado para o dia 15 o retorno.
Se não adiar de novo, eu passo essas informações para vocês. Semana que vem, então, a gente trabalha essa revisão, tá? Semana que vem ainda será no dia 10, tá? Então, na outra semana, se retornar, aí a gente vai para campo. E aí, se precisar algum detalhe disso daqui também, a gente... algumas dúvidas mais específicas também, eu ajudo vocês. E ainda se não der para ajudar, às vezes, por Telegram, vocês podem também, quem preferir, tirar essa dúvida presencialmente quando a gente retornar. Então, aqui, pessoal, vai estar, então, a minha mão, que eu vou estar resolvendo. Essa primeira parte aqui, eu vou deixar de exemplo, então, para vocês, quando a gente estiver executando, então, a nossa atividade. Mas o que seria basicamente? Aqui estaria o perfil topográfico e a gente iria executar o EVA desse mesmo perfil topográfico, tá? Mas eu montei um jeito diferente para fazer com que vocês também desenvolvam uma própria curva de nível, tá? Desse perfil topográfico tem essa linha aqui, tá? Que seria um corte, uma seção desse elemento, né? Que eu já posicionei para vocês, deixei isso pronto. Essa folha com as escalas, tá? O corte feito exatamente então ali na seção, para a gente poder elaborar o perfil topográfico. Como essa folha ficou tem uma orientação aqui na câmera que se eu virar não vai aparecer tudo, tá vendo? Ó? Então vai ficar um pouquinho atrapalhado. Se bem que eu acho que dá para a gente executar aqui sim. Porque essa atividade mesmo eu não vou executar ela completa, tá? Eu vou executar. Isso aqui seria um relevo aí de 2 cumes, tá? E aí eu vou executar o começo e vocês terminam, tá certo? Vamos agir dessa forma, porque senão, se eu fizer tudo, eu já entrego a resposta para vocês. E aí, aula que vem, eu executo de novo o restante do que falta, tá? Eu vou dobrar a folha aqui no meio. Como que é executado essa atividade, então, de perfil topográfico, tá? Com uma régua, deixa eu ver se eu pego uma lapiseira aqui para mim, que fica mais... Só um instante. Acho que fica mais um lápis, tá bom? Certo? Como que deve ser feita então, essa atividade? Né? Aquela outra que eu fiz, eu já posicionei no papel milimetrado, tá? Mas essa aqui já está um pouco mais organizada que aquela. Mas qual que é na prática, tá? Na prática, o limite, então, é o 0. Meu lápis assim está sem ponta. Tá. Na prática, então, o nosso limite aqui, o quadro, seria 0. Agora a lapiseira está sem... Deixa eu ver se minha outra lapiseira está com o grafite já no jeito. Aqui tá certo. Tá. Esse limite aqui, então, seria o 0, né? A altitude 0. Então, a gente tem várias altitudes. A gente só teria que posicionar ele na escala em X, né? As suas respectivas posições. Então, a gente sabe que o 0, né? Ele está alinhado aqui. Começaria bem aqui, então, no ponto 0, certo? Então, o primeiro ponto, deixa eu marcar em preto já. O primeiro ponto aqui, então, seria o ponto 0. A gente já sabe que ele começa aqui. E, por fim, a gente sabe que o último também, né? Ele vai terminar aqui já. Isso sem marcar. Na verdade, um pouquinho para lá, né? A gente for alinhar com a régua. Mas o que a gente teria que fazer, então? Em todas as intersecções do corte... Cadê? Deixa eu deixar essa minha folha embaixo para explicando. Então, todas as minhas intersecções do corte, tá? Iria estar representando uma determinada altitude, tá? Em que essas altitudes, quando a gente ligar essas linhas, elas estariam representando, então, o perfil, tá? O perfil topográfico, que seria nada mais, nada menos do que o corte dessa seção, né? Iria apresentar um corte, então, desse relevo. Vamos traçar, então, essas linhas, tá? Se vocês quiserem usar um esquadro, é melhor ainda. Tá certo? Então, como eu já posicionei a seção, ou seja, o nosso corte exatamente sobre as linhas, tá bem fraquinho aí, mas acho que dá para compreender, tá? Tentem fazer o mais ortogonal possível essas linhas de vocês,
tá? Então, a atividade aqui é realmente ir aqui ponto a ponto, tá? Vocês vão traçando as linhas por todo o trecho, tá? Quem imprimiu aí quiser ir fazendo junto, um detalhe para me explicar da parte lá dos dois arquivos, que tem um arquivo que ele é em tamanho reduzido, né? O tamanho reduzido, ele para quem não está conseguindo baixar, ele é um tamanho de arquivo um pouco menor. Então esse tamanho de arquivo permite quem tiver aí com a conexão lenta ou algo do tipo, né, consiga baixar. Entretanto, se vocês forem olhar nele, a qualidade de imagem dele, né, vai estar aí muito baixa. Então, mesmo que você tenha conexão lenta, depois baixe, né, com mais tempo o arquivo grande. Por quê? O arquivo com alta qualidade. Por quê? Este arquivo, tá? Ele contém lá em um trecho no caso aqui, vocês poderiam marcar a mediana aqui, tá? Sendo o ponto do meio aqui tá com quase 2, vai dar 1.05 mais ou menos aqui, né, para continuar fazendo. E lá a gente tem um mapa, uma carta topográfica, e que essa carta, se você não baixar ela na qualidade grande, não vai ser possível executar. Por quê? Porque as imagens ficarão ruins se você não vai conseguir dar um zoom suficiente. Dentro do próprio PDF eu já coloquei o link com coloquei o link com para vocês baixarem tanto em imagem quanto em PDF, se vocês quiserem. Entretanto, a própria imagem que está dentro do PDF que eu enviei para vocês, ele já está numa qualidade bem bacana. Mas se alguém ainda quiser baixar o PDF original lá, que eu coloquei o link direto do site do IBGE, é só copiar e colar no navegador que já vai baixar, também pode ser, tá? Então aqui a gente concluiria todos os traços, se ficar um pouco torto, para a gente não ficar também enrolando aqui muito, tá? Mas o processo e o método é o mesmo. Então eu tracei todas as linhas aqui verticais, né, representantes os pontos do meu relevo. Vou fazer então essa primeira parte, tá? Para explicar. Então o primeiro ponto é o zero, né? Começa no zero. O segundo, se a gente for observar aqui a elevação, esse segundo ponto, essa segunda curva, olha só, ela está na altitude 10, certo? Então essa curva que está na altitude 10 metros, eu vou, né, fazer um X aí, ou alguma referência, na linha de altitude 10 metros. Então essa linha está aqui, ela tem então 10 metros. Segunda linha, 20 metros. Né? 20 metros, eu passo para a próxima linha, faço uma marcação. Depois 30, né? A 30 é essa, correto. Vamos sempre verificar. O 40 vai ser essa mais um pouquinho mais achatada. Isso, depois 50. Tá? Depois 50 de novo. Depois a gente começa a voltar. 50, essa aqui é a 40. 40 na linha 40. 30 no 30. Linha de 20 em 20. 10 em 10, e aqui a gente marcou uma mediana que seria o 0, e depois lá começaria de novo, 10, né, e assim por diante. Então eu marquei todos os pontos, e agora eu iria então, né, fazer o traço aqui do meu relevo, né, então ele viria seguindo esses pontos, certo? E aí continuaria, tá? E assim por diante. Dessa forma, vocês teriam então o formato aí do relevo. Eu vou tentar levar na nossa aula prática o quê? Tentar levar já esse perfil topográfico aqui da atividade feito em algum EVA, e vocês
como irão elaborar um perfil topográfico, vocês irão, então, elaborar. Depois vocês irão... importante a gente levar, então, um estilete. E depois a gente vai recortar esse EVA, né? Da maneira mais correta e linear possível, a ponto de que a gente possa comparar, então, o perfil topográfico que a gente elaborou aqui com a seção, tá, feita na topografia que vocês elaborarem. É claro que vocês lá não irão, vocês podem fazer, mas não vou passar para vocês executarem de novo, tá, a elaboração do perfil, tá bom? Mas vai dar para vocês observarem isso, digamos, diretamente na maquete. Ok? Então, a prática 1 é isso. Vocês podem fazer. Tá certo? Eu só vou precisar... Como a gente já encerrou a parte de notas, eu vou passar essas atividades, tá, como um bônus, tá? Quem entregar, então, todas essas práticas que eu estou passando juntamente, é claro que o prazo é um pouquinho complicado. Eu acho que eu vou deixar só essas que eu passei agora, tá? Quem entregar, então, eu vou dar uma bonificação aí de 200 pontos na nossa oficial, tá? Então, se você, por exemplo, tirar uma nota no oficial, eu dou 200 pontos a mais, tá? Né? Sendo que a oficial vai valer o mesmo tanto para quem entregar essas atividades, sendo que é só essa do PDF, tá? Porque a gente tem que encerrar a disciplina e às vezes pode acontecer de adiar mais ainda o prazo e aí não vai dar essa faixa de tempo para a gente fazer certinho. Segunda prática, ipsometria. Para quem lembra da ipsometria, seria a representação ali do relevo. Então, né? Eu peguei a mesma curva de nível, né? E coloquei aqui. O que vocês podem fazer? Eu não tenho aqui lápis de cor, eu vou usar o que eu tenho aqui, tá? Mas vocês podem fazer isso com lápis de cor, tá? Porque senão você vai acabar com alguma caneta, vai dar muito trabalho. Então, por exemplo, a gente pode começar com... Vou fazer verde, tá? Vou fazer então de verde. Então, a gente poderia começar, por exemplo, com um verde a 10 metros, tá? Então, na faixa aqui de 10 metros, vocês iriam, né, fazer a coloração, tá? Verde. E depois, vocês podem fazer isso com lápis de cor, fazer até, inclusive, um degradê, tá? Se você não quiser fazer um degradê, você vai fazer o quê? Ela é de 10 a 20. Então, você vai preencher esse espaço aqui como um todo, tá? Se for uma cor única, então será preenchido, né, o campo. Por quê? Porque o intervalo aqui de altitude é de 10 a 20, tá? Então, entre 10 a 20 é a cor que você colocar dentro desse quadrado. Tá certo? Então, vocês podem preencher, então. Eu vou só dar uma achurada aqui, porque senão... Mas vocês podem preencher. Quem quiser ter o trabalho de aí fazer um degradê, alguma coisa mais do tipo, também ficaria interessante, né? E mais verídico aí do que o mapa ipsométrico real. Então, depois do verde, o que a gente tem lá? Teria talvez um laranja, né? Eu vou colocar aqui um laranja, porque eu tenho um marcador laranja, né? Então, o laranja seria de 20 a 30, tá bom? Então, de 20 a 30 eu vou aqui também somente rachurar. Deixa eu fazer o contorno aqui. Vamos contornar. Tá? A região de 20 a 30. Depois, a gente poderia colocar aí
um vermelho, né? Deixa eu colocar aqui, então, deixa eu usar meu outro canetão que é maior. Poderia colocar, então, um vermelho, né? Já por 30. As cores eu vou deixar isso livre, tá? Igual eu expliquei para vocês. Entretanto, por quê? Porque na produção de mapa, é claro que tem uma padronização lá, né? Que a maioria segue. Vocês podem seguir também. Podem pegar um mapa isométrico aí, igual da aula, e copiar. Só que as cores é o usuário, na hora que vai criar o mapa, que determina, tá certo? Então, não necessariamente você teria que seguir o mesmo padrão. O bom de seguir o mesmo padrão é que a maioria vai estar seguindo aí os mesmos conceitos, digamos assim, e você não vai ter problema aí com às vezes alguém interpretar o seu mapa, né? E já vai chegar ali, já vai interpretar rapidamente, tá? Então, vermelho, depois a gente pode colocar, então, marrom para uma altitude maior ainda, tá? Então, de 40 a 50 marrom. Com o lápis de cor vocês podem preencher todas as cores para me enviar e ganhar esse bônus aí na oficial, ter 200 pontos. E só para finalizar aqui, eu vou colocar então, que é o que eu tenho aqui também, colocar esse verde mais escuro, tá? Que na verdade agora é de 50, seria de 50 para 60, tá? Aqui a gente não tem aqui só é o cume, tá? Não significa que aqui seja 60, talvez seja 55, enfim. É uma altitude variável que eu não coloquei, tá? Mas vocês podem preencher aí o último ponto aí, tá certo? Então seria esse. É claro que vocês teriam repetir isso para esse relevo e para esse também, tá? E o 0 pode deixar aí em branco, tá? Desse modo mesmo. Ou se alguém quiser criar mais uma de 0 a 10 também aqui e inserir, pode ser também, tá certo? Então, para a prática 2, seria isso. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vamos para a prática. Oi, pode falar. Não, tudo bem. Tudo bem? Ah, então tá certo. Vamos lá, então. Vamos continuando. Vamos aqui, deixa eu ver. Aqui, pessoal, o que seria? Aqui nós temos alguns relevos, tá? Coloquei 2 exemplos aqui de locais de implantação. Vocês teriam que efetuar aqui um croquis, então, de uma edificação aqui nesse terreno, tá? Então, aqui é um trabalho realmente que vai exigir um pouco aí da criatividade de vocês, tá? Eu vou tentar aqui, então, vou fazer em preto. Vocês podem caprichar mais aí. Por exemplo, aqui no local de implantação 2. Eu não determinei o local que vocês terão que fazer isso, então podem imaginar aí um local de implantação, mas vocês podem fazer um croquis. Por exemplo, a gente poderia, então, ter uma estaca aqui, né? Talvez um pouco mais alta. E a gente tem, então, aqui uma edificação, né? Um pouco adaptada ao terreno. Talvez com uma escadaria, né? E aqui em balanço, tá certo? Então, um exemplo aqui de uma edificação, tá? Então, número 1. Um outro que a gente poderia ter aqui, poderia ser, aqui ficaria um local um pouco ruim, porque você pode considerar que vai estar chovendo, né? Mas você pode, então, também fazer, tá? A sua casa aqui, tá certo? E aí você poderia fazer o seguinte, né? Você poderia colocar assim. Identificou aqui. Você pode colocar que aqui, então, tá? É um aterro. Não precisa fazer tudo isso, tá? Eu estou fazendo como exemplo aqui que eu estou tendo agora de ideia. Vocês podem, né, ter também alguns casos aí que vocês quiserem. Mas tem que fazer uma para o local 1 e uma para o local 2, tá? O local que você vai utilizar, pode utilizar aqui, pode utilizar no meio, igual eu fiz, no final. Vamos lá. Aqui, para esse caso, o que a gente poderia fazer? Deixa eu ver. A gente poderia aqui
colocar talvez algumas estacas, né? E depois esse trecho aqui, a gente poderia então fazer um corte, né? Seguir o mesmo croquis da outra edificação, tá? Que ela teria entrado então por aqui, talvez aqui poderia ser uma escadaria também, né, para acesso, e aqui é a entrada principal, e só que aí vocês teriam que colocar o que aqui, né? Deixa eu ver que cor que eu posso utilizar. Deixa eu utilizar esse daqui. Vocês poderiam utilizar aqui então, né? Deixa eu grifar de amarelo. Vocês poderiam colocar uma linha de chamada aqui para um corte, né? Teria então que se remover essa região aí dessa edificação. Ou, ainda se for o caso, vou dar um exemplo também ali do outro tipo, eu poderia fazer um corte aqui. E aqui eu poderia fazer um mega aterro, vai ficar um pouco grande, tá? Para implantar a minha casinha aqui. Então aqui nessa região, é importante usar sempre as mesmas cores, tá? Utilizou para corte uma cor, repete, não tem problema, né? Então aqui seria um corte. E aqui seria então um aterro, tá? Então corte. E aqui o nosso aterro, certo? Então para a prática 3, seria vocês teriam esse trabalho aí de pensar em alguma coisa e efetuar aí o croquis, beleza? Beleza. Continuando. Prática 4. Aqui a gente tem fotos de construções em áreas de risco, tá? Aqui o que vocês terão que fazer? Vocês terão que avaliar essas imagens, né? Identificar potenciais aí problemas e também potenciais locais que está adequado. Por exemplo, o que a gente pode considerar aqui o que seria vantajoso? Vamos lá. Teriam que realmente analisar aqui as regiões. Por exemplo, a área tem, por exemplo, um muro de contenção, que é um fator, muro de contenção, tem, por exemplo, o talude, que é a inclinação do terreno, é permeável? É permeável? Permeável? Ele tem vegetação? Tem vegetação, né? Porque se não tiver, já é uma chance a mais de ocorrer um desmoronamento. Está numa área, por exemplo, próxima a rios e lagos, o grau de inclinação do local da encosta é muito elevado, né? Lembrando que se for menor que 45 graus, né? O que seria 45 graus? Na metade aqui, de um quadrado, 45 graus. Mas indicado tá? Sendo que esse valor, na verdade, tem que ser o ângulo de atrito interno dos grãos do solo para determinar realmente qual seria o ideal. Mas, quanto menos inclinado o talude, mais estável ele é. Qual que é a inclinação desse talude? Então, de cada imagem, vocês vão começar a avaliar também o nível também da construção, se ela está bem feita, se não está, né, se está coerente, se está ok, vegetação e mais o que vocês conseguirem identificar, tá? Aí vocês terão que escrever. Vocês podem numerar aqui. Deixa eu numerar para vocês seguirem. Então, vamos da esquerda para a direita. Pode colocar aqui, número 1, 2, 3,
Vocês podem fazer assim também em cima. 4, número 5, número 6, tá? Aí vocês colocam lá. Imagem número 1. Pontos positivos, né? Coloquem o que vocês encontraram. Pontos negativos. E coloquem. E eu também faço os meus comentários aqui sobre cada imagem, do que eu identifiquei, e trago. Não precisa... bem básico, igual eu expliquei. Tem muro de contenção, talude é permeável, vegetação, inclinação do talude, o padrão construtivo está bacana, não está? Está bem estruturado, bem posicionado, a implantação, entendeu? Às vezes o nível da estrutura, às vezes ela está ali no local inclinado, mas ela é levinha, né? Um negócio que não vai ter problema. Mas uma mega construção, um local que já está ali meio complicado, ponto negativo, entendeu? Então, para prática 4, seria isso. Agora, para prática 5, vamos lá. Seria o cálculo de corte e aterro. Aqui, então, eu vou fazendo aqui e vou explicando para vocês e vou usando a calculadora. Deixa eu abrir aqui, então, também aqui na nossa página. Na segunda página aqui, eu vou deixar ela aqui do lado, então, que seria o formulário, que aí fica tudo na tela. O que eu montei para vocês aqui? Aqui, então, eu montei uma tabela já mais organizada para vocês inserirem os dados e tentar o pensamento ficar mais organizado também durante o processo de cálculo. E ao lado seria o nosso terreno, tá? Seria essa região, tá certo? Que vai ser demarcado aí, vai ser feita uma implantação, tá bom? Que essa implantação vai ser plana, tá? Vai ser um platô. E esse platô a gente tem que saber a quantidade de corte ou aterro que vai ter, tá certo? Aqui na atividade de vocês, tem esses numerozinhos aqui, né? O que esses números significam? Altitude, metros, tá? Então, 100 metros, 105 metros. Então, num ponto, vai estar 100 metros, do outro 105. Então, por exemplo, aqui já significa que se eu fizesse um corte aqui nesse local, tá vendo bem aqui? Qual que seria o perfil topográfico? Ele ia do 100 para o 105 para o 109. E aí, se eu fosse fazer um platô, por exemplo, no nível 105, eu teria que cortar essa região aqui, né? Eu teria que cortar então essa região aqui e aterrar aqui, né? Isso já é compensado. Se faltasse, eu ia ter que comprar terra, comprar terra. Então, a gente vai aprender a fazer essa conta, tá certo? Aqui eu vou trocar alguns valores, por quê? Porque se eu fizer, eu já vou entregar a resposta. Então, eu vou trocar algumas coisas. Eu vou tirar esse valor aqui, tá? E vou inserir novos valores de altitude. O L é o tamanho dessa seção aqui, dessa avaliação. Deixa eu colocar aqui, então, novos valores. Eu vou colocar aqui, então, vou colocar aqui 100 mesmo. Aqui eu vou colocar 102, aqui eu vou colocar 108, 104, 102, vai abaixar, depois vai subir para 106 e vai terminar em 109. Depois esse ponto aqui ele vai baixar para 101, ele sobe para 105, vai para 108 e termina aqui em 100. Entenderam como que esse relevo é todo acidentado, né? Vários pontos têm diversas altitudes. O que funciona? Eu tenho que demarcar pesos, tá? O que são os pesos? Como a gente pode ver aqui no nosso... ali no formulário, na página 2, que é esse daqui, né? Aqui tem um exemplo dos pesos, tá? Eu tenho que, então, marcar que locais tem esse peso, antes de a gente fazer o nosso cálculo. O que o peso 1 é? O peso 1, ele representa, eu vou dizer vértices, tá? As quinas, os cantos, né? Ou seja, tudo que é canto, por exemplo, aqui, um encontro de canto, peso 1. Aqui, peso 1, tá certo? Aqui mais um canto, peso 1 também. Aqui, fechou o canto, peso 1. Nesse aqui, peso 1. O peso, por exemplo, vocês vão poder aproveitar na atividade de vocês, né? Então, eu achei peso 1 nesses pontos. Peso 2. O que o peso 2 é? Eles são pontos ali intermediários, né? Que está no meio, mas também não é fechado. Né? Que a gente tem o caso aqui, então, desse lugar aqui que é peso 2. Aqui é peso 2. Aqui é peso 2. Peso 2. Vocês estão conseguindo identificar as posições que eles estão?
Depois a gente tem o peso 3 aqui, então. O peso 3, eu coloquei ali como quina, né? Se vocês acharem um termo melhor, quiser me falar, achei que foi o melhor termo encontrado aí, né? Que seriam ali os pontos para dentro, né? Que encontram ali 3, né? Você pode considerar com 3 áreas, tá certo? Então esse ponto aqui seria peso 3, tá? Coloquei ele de azul. E depois a gente teria então o peso 4, que seria um peso central, interno, tá? Que ele conteria todos ali 4 quadrados em volta, tá? Então 1, 2, 3, 4, ele seria peso 4. Peso 3, porque ele tem 3, né, regiões em volta dele. Peso 1, porque ele só tem 1 em volta dele. E o 2, porque só tem 2, tá? Podem pensar assim também. Então tá certo, né? Eu tenho aqui meu peso 1, ok? A gente agora vai fazer, então, começar aqui com os cálculos. O que significa esse N aqui? O N é só para numerar, né? Só para numerar. Ou seja, é só para ficar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vai, né? Se vocês tiverem aí muitos pontos, mais N's vocês colocam. E a gente começa a inserir, então, aí os valores, tá? Vamos para o peso 1 primeiro. O peso 1 é tudo que está em vermelho, tá? Então eu vou começar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Peso 1, a gente vai ter o valor, então, 100. Depois o valor 108. Depois o valor 109. Depois o valor 101. Depois o valor lá por último, 100, né? Eu também tirei as vírgulas para facilitar aí na hora do cálculo, né? Ficar mais didático, mais prático também. Então os números são todos redondos, mas na prática esses valores são números quebrados, tá? Tirei porque senão ficaria muito extenso só por causa das vírgulas e às vezes comprometeria ali o entendimento. Beleza, peso 2, mesmo processo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. 102, 104, 105 e 108. Peso 3, 106, só tem um peso 3. Peso 4, 102. Tá certo, né? Agora é só começar a preencher a tabela, né? Aqui ele vai falar total. O que é o total? Somar os pesos. Então a gente tem aí no peso 1, deixa eu pegar aqui a calculadora, acompanha aí na tela comigo. No peso 1 a gente tem então 100 mais 108 mais 109 mais 101 mais 100. Isso é igual a 518. Então, total 518. Depois a gente tem lá peso 2. Peso 2 ele é 102 mais 104 mais 105 mais 108. 419. Peso 3 só tem ele mesmo, então o total é 106. E o peso 4, o total é 102. Tá? Agora, na coluna de baixo, o que eu faço? Está escrito o quê? Total vezes peso. Então, eu vou fazer o total, que eu acabei de encontrar, vezes o peso. Qual que é o peso? Peso 1 é 1, peso 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4. Então, total vezes peso. Qual que é o total da primeira coluna aqui, do peso 1? 518. Então, é 518 vezes o peso 1, que é 1, que é 518. Então, total vezes o peso, 518 vezes o peso 1, que é 1, 518. Depois a gente vai para o peso 2. Peso 2 é 419. Peso 2 vezes 2. 838. Peso 3 tem o valor total de 106, vezes ele no seu peso, que é 3, 318. Depois, por último, o peso 4, ele tem ali o total de 102, vezes o seu peso, que é 4, 408. Por fim, a gente tem nesse trechinho aqui escrito soma. O que é o quê? Soma tudo, tá? Soma o total vezes peso de tudo. Você vai encontrar, então, ali 518 mais 838 mais 318
mais 408. Olha lá, a gente tem uma soma, então, de 2082. Beleza, né? Feito. Agora eu vou para minha próxima coluna. N pontos. O que é N pontos? Número de pontos, tá? Quantos pontos eu fiz no peso 1? Quantos pontos eu fiz no peso 2? Quantos pontos eu fiz no peso 3 e no peso 4? É, na verdade, contar os pontos que eu fiz aqui, tá? Mas como eu já coloquei aqui o N, é só pegar o valor de N, tá? De pontos, né? Quantos pontos tem no peso 1? No peso 1 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Que a gente já numerou aqui. Então, peso 1, número de pontos, 5. Número de pontos para o peso 2, 4. Número de pontos para o peso 3, 1. E para o peso 4, 1 também. Agora a gente faz o mesmo processo. O N pontos vezes o peso. N pontos para o peso 1, 5. Qual que é o peso do peso 1? 1. 5 vezes 1, 5. N pontos peso 2, 4. 4 vezes 2, que é o peso do peso 2, 8. Peso 3, 1 ponto, vezes o seu peso, que é 3, 3. A mesma coisa para o 4, dará, então, um valor de 4. A gente soma isso daqui, então, vai dar 12, 15, 20. Tá? Certo. Pronto, preenchemos a tabela. O que ele pede para a gente determinar? Determine, então, a cota de compensação. O que é a cota de compensação? Digamos assim, tem o meu terreno irregular. Você vai dizer assim, olha, eu não quero nem jogar a terra fora e nem comprar terra. Eu quero que, com a terra, o aterro que eu tenho aí, né, me fala uma cota de altitude que eu precise para mim só nivelar. Eu vou vir com o meu equipamento, eu vou passar, todo o corte que eu fizer vai preencher o meu local que vai ter que ser aterrado e pronto, tá certo? Não quero saber qual que é a altitude que vai ficar essa edificação. Eu só quero que ela fique numa altitude que, com que está ali, eu nivele e fique tudo certo. Isso é a cota de compensação, né? Então, eu já deixei aqui certinho, determinar a cota de compensação. Depois, volume de corte e aterro para uma cota de escavação a 100 metros. E depois, para uma cota de escavação a 110 metros. Agora, não. Essa aqui já são dois casos, né? O caso aqui número 1, ou a hipótese número 1, e a hipótese número 2. Para número 1, já eu vou dizer assim, olha, eu não quero saber. Eu quero que a minha edificação, aí onde ela vai receber, ela se inicie na cota 100, tá? Provavelmente aqui, ó, como a gente tem cotas maiores que 100, a gente vai ter, então, que fazer um corte e mandar embora todo esse corte, tá? Todo esse aterro. Logo, na minha cota 110, a gente não tem nenhum valor aqui com 110, ou seja, eu vou ter que comprar aterro para que esse aterro chegue a essa altitude de 110. E esse valor a gente vai encontrar com os cálculos, tá? Então a gente tem duas hipóteses aqui, uma que a gente vai ter que mandar a terra embora e outra que a gente vai ter que comprar a terra para aterrar e atingir essa cota de escavação. E também retomando aqui a de compensação, seria um que a gente nem vai dar um valor de altitude, então, que a gente nem compra e nem manda embora, tá? O que está ali a gente encontra uma altura que vai ficar tudo nivelado. Então vamos começar aqui no formulário. Eu vou responder aqui mesmo, tá? Vamos lá. Cota de compensação. A fórmula da cota de compensação é o quê? É a soma total vezes peso dividido pela soma N pontos vezes peso. Qual que é a soma total vezes peso? Tá aqui, ó. Soma total x peso, né? Então, soma total x peso é 2082. E o N pontos vezes peso, tá? A soma N pontos vezes peso é 20, tá? Agora eu divido aqui, então, esse 2082 dividido aqui por 20, então, olha lá. Vamos ver. Opa. Vamos ver qual que vai ser a altura. Olha lá. 104,1. Ou seja, no ponto, na cota 104,1, vai ser a cota que todo esse relevo, toda essa ondulação, a partir do momento que eu passar a moto niveladora, não vai faltar nem sobrar terra. Vai dar certinho, tá? É um cálculo para quem não quer mexer muito. É interessante. Então, com um levantamento topográfico, em vez de você colocar lá, eu vou colocar
cota de escavação 10. Não. Ou às vezes você ia colocar 105, né? Mas ali diminuir ou 104,5, ou você iria colocar 104, tá certo? Seria movimentar uma coisa grande por 10 centímetros, tá vendo? Então, se você sabe a cota de compensação, compensa às vezes você já fazer implantação nessa altitude, tá? Depois a gente vai calcular, então, o corte e aterro, tá beleza? Então, o volume de corte e aterro, a gente vai ter duas hipóteses. Uma para a cota de escavação a 100 e a outra para a cota de escavação a 110, certo? Vou passar para a próxima página para a gente realizar os cálculos, tá certo? Só vou explicar aqui que, tá vendo aqui no volume que tem um valor de Q? Esse Q, ele é a área de um quadrante, tá? Ou seja, é a área de um espaço desse daqui, ó. Que é uma área de um desse, tá bom? Que a área de um desse, ela é dada por área do quadrado. Que eu coloquei lá vários L's, né? E aqui um pouquinho mais para baixo, né? Eu coloquei que L, o valor de L, ele é igual, né, a 10. Tá aqui, ó. L é igual a 10, certo? Desse modo, a gente já sabe que Q é igual a L ao quadrado, tá? Logo, L vale 10. Então, Q é igual a 10 ao quadrado. Desse modo, Q é igual a 100. Certo? A gente já pode guardar o valor de Q. Tá? E o que mais que a gente tem aqui na nossa fórmula? A gente vai ter a soma total vezes peso, que a gente já viu aqui, tá? Que é esse valor aqui. E o soma total N pontos vezes peso, que a gente também já viu aqui, ó. O único valor que a gente tem novo aqui seria a cota de escavação, tá? Que foi determinada aqui, ó, a 100 metros, então vai ser 100. Na hipótese 2, que é 110, a gente vai colocar 110 aqui em cota de escavação. Eu coloquei algumas linhas vermelhas, que é o quê? Dentro da fórmula, vão ter etapas de cálculo. Então, eu tentei separar de uma maneira mais fácil, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, primeira etapa. Primeira etapa, a gente faz só o soma N pontos vezes peso vezes a cota de escavação. Depois da segunda etapa, a gente pega esse valor que a gente encontrou na primeira etapa, né? E da soma total vezes peso, que é esse valor aqui, de 2,82, a gente subtrai o que a gente encontrou na primeira etapa. E por fim, a terceira etapa, a gente faz então tudo isso que a gente encontrou vezes o Q dividido por 4, que é 100 dividido por 4. Tá certo? Então, talvez ele vai dar uma ajudinha no processo. Mas se você quiser jogar direto, se você quiser jogar junto, separado, às vezes cada um tem o seu procedimento, tá? Fiz para tentar dar uma luz aí. Bora lá. Então, eu vou separar aqui, porque aqui está o número de caminhões. E vou fazer aqui, ó, o volume para o primeiro caso. Beleza. O volume para o primeiro caso vai ser o quê? Vai ser, então, vamos lá na fórmula. O volume é igual ao Q dividido por 4. Eu já vou resolver esse primeiro trecho, que é o Q dividido por 4, que é 100, né, que a gente calculou, que era o quadrado, que é 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 4, 25. Eu já vou inserir, então, o valor de 25 aqui na minha conta, tá? Isso tudo vai ser vezes... Aqui, o primeiro é o quê? É o soma total vezes peso. Quanto que é o nosso soma total vezes peso? Total vezes peso, o soma, ele é 2,2082. Então, a gente tem aqui 20,82. Eu vou inserir tudo e depois a gente vem calculando. Isso, ele é menos o soma N pontos vezes peso, que é o soma N pontos vezes peso, né? Que é 20, vezes a minha cota de escavação. No primeiro caso, a cota de escavação ela é igual a 100 metros, né? Então, vezes 100. Fechou. Primeiro a gente resolve aqui, tá? Isso aqui vai dar, então, 20 vezes 100, 2.000. Depois a gente resolve esse outro trecho aqui. 2.082 menos 2.000, 82. E por fim a gente resolve o todo.
né? Que vai ser 25 vezes o 82. Esse asterisco aqui, às vezes porque eu faço muita conta no computador, então ali é o asterisco. Então eu acabo utilizando, às vezes, também na mão, tá? Mas isso aqui seria, então, o vezes, tá? Que 25 vezes 82, vamos lá, 25 vezes 82, 2.050 metros cúbicos. Ou seja, é esse valor, então, que a gente vai ter vai sobrar, tá? O que significa? Pode dar dois valores, ou positivo ou negativo. Se o valor for positivo, quer dizer que naquela cota de escavação vai sobrar ali 2.050. Ou seja, você vai ter que contratar caminhão para levar embora esse aterro. Se der um valor negativo, quer dizer que está faltando. Você está devendo. Se você está devendo, você vai ter que trazer, né, para compensar. Que vai ser o caso ali, provavelmente, isso vai ser o caso aqui do 110 metros, né? Então, para a nossa segunda hipótese, o nosso volume, no nosso segundo caso, que a cota de escavação vai ser igual a 110 metros, a gente vai ter um volume, então, já calculamos o Q sobre 4, que é 25, vezes. Os valores ali se repetem, tá? É o 20,82 menos o próprio 20, o que vai mudar é só a cota de escavação, tá? Só vai mudar esse último valor aqui, certo? Que agora vai ser vezes 110. Fechou. Primeiro aqui vai dar 2.200. 20 vezes 110. 2.200. Aqui já vai dar um valor negativo. Olha só, a segunda etapa, então, a gente vai fazer o 2.082 menos 2.200. Olha lá, menos 118. E agora a gente completa aqui, tá? Então, deixa eu passar para cá. Volume é igual a 25 vezes menos 118. Então, menos 118 vezes 25, que é o Q dividido por 4. Então, o volume faltante, né, você vai ficar devendo de solo lá no seu platô, menos 2.950 metros cúbicos, então, de aterro. Agora, a gente tem que calcular o número de caminhões. Um detalhe que eu acabei esquecendo, mas vocês podem anotar aí, na hora de resolver, eu não coloquei aqui nessa fórmula do número de caminhões o fator de empolamento, tá? Mas vocês considerem, então, o fator de empolamento. Na atividade, a gente está considerando o fator de empolamento de 15%. O que significa, então? Significa que minha terra está toda compactada, eu mexi nela, ela vai ganhar 15% de volume, tá? Então vai ser esse volume que eu vou ter que transportar, e não o volume calculado, beleza? Do solo ali em loco, tá? Vamos lá, vamos pro número de caminhões, vou colocar NC, que é o número de caminhões, para o nosso primeiro caso. No primeiro caso, eu já vou fazer o valor dele com empolamento, tá? Vou colocar aqui, ó, volume com empolamento. Com empolamento. Conjuntinho ali. Mais o volume com empolamento. Ele vai ser, então, o valor de ali 2.050, 20,50 vezes 15%, que é 1,15, né? Vai aumentar 15%. Temos ali um valor, então, um volume com empolamento de 2.357,5 metros cúbicos. Vai ser esse volume que eu vou ter que transportar, então. Vou pegar aqui o cantinho também, vou calcular o volume dele também, tá? Com empolamento. Empolamento. Esse volume com empolamento vai ser também o volume ele já calculado de 2.950 vezes 1,15. Então, na hora de trazer, você vai ter que trazer, então, 3.000
392,5 metros cúbicos. Porque daí, vou colocar volume E de empolado. Aqui não. Aqui. Você vai ter que trazer, então, isso para depois que você compactar o seu solo, você fazer o seu aterro ficar certinho. Lembrando que o empolamento é determinado por cada tipo de solo. O ideal é ver aí não só a taxa de empolamento, mas o grau de compactação de cada terreno. O ideal é mesmo pegar uma amostra de solo, levar em laboratório e avaliar tudo isso, tá certo? Cada solo tem um valor médio de empolamento, mas que às vezes em grande quantidade, se for uma obra muito grande, pode dar aí muita diferença. Então vamos lá, número de caminhões para o primeiro caso. É o volume de corte de aterro que eu vou ter que ou levar ou buscar, tá certo? Que nesse caso o empolado lá, no nosso primeiro caso, é 2.000. Número de caminhões é igual a 2.357,5 dividido pela capacidade do caminhão. No enunciado aqui, a gente tem um caminhão de capacidade aqui de 9 metros cúbicos, tá certo? Deixa eu grifar aqui para ver se tá destacada. Aqui, ó, bem aqui, 9 metros cúbicos. Então, isso dividido por 9. Vamos lá, 2.357 dividido por 9, então. Deu um valor aí, então, quebrado de 376,94. Ou seja, a gente vai ter que pedir 377 caminhões. Sendo que o último ele vai um pouquinho mais vazio, né? Porque faltou um pouquinho. Sobrou, na verdade, um pouquinho de espaço. Agora, deixa eu ver se me sobra um espaço em algum lugar. Vou fazer aqui. O número de caminhões para o nosso segundo caso, ele vai ter que trazer, vai ter que ir lá buscar também, vai precisar então de qual que foi o volume do nosso segundo caso. Foi aqui, né? 3.392,5. A gente vai ter então que trazer 3.392,5 metros cúbicos. Certo? Vou dividir isso pela capacidade do meu caminhão. Isso então dividido por 9 vai dar um valor de 41. Espera aí. Tem algo errado. Quanto que deu o nosso? Deu 377. Por que que só deu 41? Não, não é 376. O valor é 3. Deixa eu inserir aqui. Fui tentar pegar um atalho, olha só. 3.392,5 dividido por 9. Agora sim, tem que dar mais. Acho que deu a mesma coisa de caminhões. 3.395, 3.392,5. 3.392,5 dividido por 9. 376, 377. E o outro deu o quê? 2.357,5 dividido por 9. Acho que eu confundi, hein? 261. Olha só. Aqui seria então 261,94. Aproximadamente 262 caminhões, tá? Notem isso também, igual. Surgiu estranheza. Como que deu quase 1.000 metros cúbicos de aterro e deu a mesma quantidade de caminhão? Alguma coisa está errada. Então, para o primeiro caso, na verdade, seria 262 caminhões. E para o nosso segundo caso, seriam aí os... Ué, cadê a resposta aqui? 3.392,5 dividido por 9. Aí seriam aí 376,94 caminhões, ou seja, aproximadamente 377 caminhões. Certo? Então, esse é o cálculo aqui da nossa prática 5, corte e aterro.
Beleza? Tentei organizar da forma mais prática e didática possível para vocês executarem, tá? Mas é só seguir esse passo a passo e assumir os valores que está aí em folha. Beleza? Me entregando até semana que vem, vocês então garantem aí até 200 pontos aí na oficial 2 de bônus. Prática 7, leitura de carta topográfica. O que acontece? A gente fez lá uma aula, né, sobre as nossas cartas topográficas, os elementos, tudo certinho. A gente não aprofundou, né, não deu, até porque online ficou um pouquinho mais difícil, certo? Mas vocês vão ter que então voltar lá na apostila, consultar também as aulas, rever, para identificar e responder isso aqui, tá? Tentar responder. Não precisa, eu não vou avaliar se está certo ou errado na minha avaliação, tá certo? Eu vou avaliar quem tentou, tá? O que vale mesmo é a tentativa e o esforço de vocês. E aí, com isso, só tentem responder, tá? Não vamos deixar em branco. O que acontece? Aqui tem algumas perguntas sobre a carta topográfica. Ué, não imprimiu aqui. Isso aqui é depois. Aqui a gente tem, então, a carta topográfica, que em PDF ela vai estar bem mais nítida. Então, por que ela está aqui? Tá? E por que vocês podem também consultar? Essa mesma carta aqui, de Ervália, da região de Ervália, você pode baixar ela em PDF, nesse link, nesse primeiro link. Então, você vai pegar esse link aqui de baixo, tá? Copia ele e cola lá no navegador. Baixa ele em PDF. Recomendo baixar em JPEG, porque está um pouquinho mais leve e está um pouquinho melhor essa imagem, direto do site do IBGE. E se você tiver mais curiosidade e quiser explorar mais um pouco, vocês podem então acessar esse link, que lá vão ter várias cartas aí do IBGE, né, de outras regiões, não só de Ervália. Vamos dar alguns exemplos aqui então, tá? Por exemplo, olha só. A primeira questão aqui, ele fala, identificar o município onde o ponto da Fazenda Jacaré está inserido e entre quais coordenadas de referência da quadrícula, tá? Então, vocês vão ter que pegar o mapa e procurar a tal da Fazenda Jacaré aqui. Mas eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa que está um pouquinho nítida. Vamos para o nosso PDF aqui, que a gente salva. Daí. Cadê? Ah lá. Ó, no PDF eu posso dar um zoom, tá vendo? Ó, como que eu consigo enxergar muita coisa, mesmo que fique distante. Né? Então eu posso vir aqui, vou pegar um exemplo aqui só para vocês verem. Pegar um exemplo mais aqui do cantinho que fica mais fácil de explicar. Digamos que eu tivesse pedido para vocês encontrar aí, entrei uma fazenda aqui. Olha só, a fazenda aqui, ó, São Joaquim. Não aparece? Olha, tá cortando. Ah, deixa eu tirar o zoom. A fazenda São Joaquim, como que eu farei agora para um zoom bem forte, eu acho aqui. Aqui, a fazenda São Joaquim, então. Opa. Vai estar aqui nesse cantinho. Aqui. Tá vendo aqui? Fazenda São Joaquim. Então, se no enunciado fosse identificar a Fazenda São Joaquim. Fazenda São Joaquim, então, identificada. Eu tenho que falar, então, a região que ela tá. Então, a minha Fazenda São Joaquim, se eu fosse responder aqui, eu iria fazer assim. Quer dizer, vocês também farão assim, né? Aqui no meu mapa eu vou pegue o marcador de vocês, o que vocês quiserem, né? Vou achar aqui, só para essa parte aqui é só para ilustrar e representar, tá? Mas por isso vocês têm que ter auxílio do PDF, é um mapa maior para encontrar esses dados. Mas a minha fazenda São Joaquim, tá? Eu tenho que primeiro eu vou inserir as coordenadas dela, que é mais fácil de eu achar ali depois. Qual região que ela tá? Ela tá aqui do ponto. Ela tá desse ponto, né? Se eu for fazer um quadrado aqui, ela vai estar desse ponto, eu estico o quadrado até, deixa eu ver se eu consigo tirar, tá. Até esse outro ponto aqui, né? Então ela tá desse ponto até esse ponto aqui. Então eu vou falar o primeiro ponto. A minha fazenda São Joaquim está entre o ponto
7. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 7,36, 7,38, 7,40 e aqui 7,702. O ponto que a minha fazenda está. Ela está no primeiro ponto. Então eu vou colocar aqui entre 7, 3, 4, né? 7, 3, 4, 0, 0, pode colocar mais 2 zeros. Para N, né, que é a posição da linha norte, tá? A gente só vai usar uma coordenada, tá? Que N também é válido para norte e sul, nesse caso das cartas. E o outro ponto, que seria aqui, né? Esse pontinho aqui, olha só, ele é o ponto. Opa, tem que dar um zoomzinho, calma aí. Aqui, ele é o ponto, então, 7702. 7702. Posso colocar mais um zero para ficar os 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Para leste. Entre esse ponto e o outro ponto, que é o ponto aqui de baixo da Fazenda São Joaquim. Esse ponto aqui de baixo, olha lá onde meu mouse está. Bem aqui, ó. Fica aí na frente ainda. Para o outro lado. Aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Tá lá. Ele é o quê? Ele é o ponto. Um pouquinho para cima de novo. 736. 73600 norte. E vamos para baixo. 7700. Vou colocar mais um zero. Leste. Então tá nessa região. Qual que é a cidade de referência desse que está essa fazenda? Olha lá, o mapa é de Ervália. A cidade, então, tá, é de Ervália, que é o próprio mapa. Vocês podem colocar Ervália. Aqui na legenda não apareceu, mas vamos lá. Região de Ervália, certo? Ok. Então, depois, qual o órgão responsável pela criação da folha, né? Mas antes de terminar vamos para 2 não. Pera aí. Identifiquei o ponto. Vou marcar aqui na minha atividade onde que tá, né? Então eu sei que ela tá aqui entre o 700, ó, tá entre aqui e aqui, né? Próximo ali a isso, o segundo quadrado. Então eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui é a questão número 1, né? A região da Fazenda São Joaquim. E se vocês quiserem colocar comentários aqui, podem colocar, né? E também aqui e lá, né? Também na folha. Depois ela fala, órgão responsável pela criação dessa carta. O órgão, né? Eu passei lá na aula, mas vai estar aqui. Então eu posso fazer uma linha de chamada aqui, 2, né? Aqui está o órgão responsável pela carta. E posso depois escrever isso aqui lá no enunciado. Depois, qual a articulação esquemática? Identifique o título. Enfim, isso aí vou deixar para vocês realmente pesquisarem e trazerem isso daí, tá bom? Não se preocupe se está certo ou errado, só tentem fazer. Beleza? Então a prática 7 seria isso. Até pulei. A prática 6. E por fim, a prática 6 é a prática de taludes. Se vocês imprimirem e observarem, a parte de taludes, ela vai ter aí, eu inseri ali pequenos quadriculados, tá certo? Deixa eu abrir aqui no PDF, na PDF 6, que vai auxiliar vocês aí. Olha só, olha lá, tá vendo que ela tem tudo um quadriculadinho? Cada quadriculado desse representa 1 metro de distância, tá? Então é um espaçamento de 1 metro. E aqui seria uma curva de nível, tá certo? Com várias altitudes. Então, 1 metro de altitude, 2 metros, 3 metros, 4 metros, né? E cada linha dessa representa uma altitude, tá? Curva de nível. A gente pode ver, então, que é um relevo que está crescendo nessa direção aqui, né? Da minha caneta, né? Ela está indo para cá e está crescendo. Eu tenho que... O que eu vou deixar livre para vocês aqui? Eu quero um local de implantação, tá? Um platô para ser feito aqui. Qual que é o tamanho? Vamos colocar ali, no mínimo... vou determinar um tamanho. A posição vocês coloquem, então. Vou colocar um platô aqui, então, de 10 por 12. Tá, 10 por 12.
Professor, 10 por 12. Em que sentido? Horizontal ou vertical? Vocês podem escolher. Só quero que ele seja um platô, então, de 10 metros por 12. Como que, então, é feita essa escolha do local? Eu vou escolher, digamos que nessa área, aqui nessa região que eu tenho, o local para mim implantar meu platô. O outro detalhe é a cota de altitude que vai ficar esse platô, tá? O que a gente tem que, então, determinar? Deixa eu ver um valor. Vou deixar que vocês, então. Deixa eu ver. Fazer um valor. Fazer um valor médio aqui. Coloquem na cota de altitude. Anotem aí no de vocês. Uma cota de altitude aí de 5 metros estará esse platô. Certo? Então, um platô de 10 por 12 com a cota na altitude 5. Vamos seguir isso daí. Tá? Eu vou fazer um aqui, vocês depois escolhem outro lugar para o de vocês. Como é que isso é feito? Então, primeiro eu vou locar esse meu platô. Tá certo? Deixa eu ver como é que eu vou utilizar uma cor para alocar ele aqui. Vou fazer o contorno de uma cor mais escura, depois eu preencho ele. Uma cor mais... Então tá. Então ele tem 10 por 12. Eu vou fazer ele... Vou fazer ele bem aqui para ter para ele ter tanto elevação quanto compensação, tá? Para ele ter o talão nos dois sentidos. Isso que é complicado se eu limitar a altitude. Vou tirar essa limitação, tá? Cancela. Mas eu vou querer que o talude ele seja tanto... tenha dois sentidos. O talude de vocês. Qual que eu vou dar de dica? Por exemplo, se eu for implantar... Finge que essa caneta é o meu talude aqui, o meu platô. Se eu for colocar ele aqui, né, eu pego uma cota média. Qual que é a cota média desse platô aqui? A 11, tá? Então eu vou fazer ele numa altitude de 11, para ter corte e também para ter aterro, tá entendendo? Para ter dois sentidos o meu talude, tá? Se não fica só num sentido, vai ficar ruim, tá? Então o nível vocês escolhem. Eu vou implantar então esse meu platô de 10 por 12. Vamos colocar ele aqui. Colocar ele... Deixa eu ver se vai ter espaço. Cada espacinho, então, é um, né? Então, deixa eu ver se aqui. A partir desse eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai até aqui. Então, 10 para o outro lado. 1, 2, 3... Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Né? Aqui. Então, eu vou falar que essa é a minha área. Então, meu platô vai estar locado nesse local. Deixa eu utilizar uma outra caneta um pouquinho mais forte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, vou usar essa. Ah lá. Então ele vai desse ponto até esse ponto. Vou fazer aqui. Foi. No outro sentido também. Certo. Posicionei aqui o meu platô, tá? Ele vai ser construído aqui, então. Tá? Vocês podem demarcar isso. Deixa eu fazer essa marcação. Não precisam fazer, tá? Eu vou fazer só para tentar deixar mais claro possível.
marcar um serviço realmente bem manual. Vamos lá, então não precisa, mas quem quiser também fazer, mais organizado, depois vocês vão ter que mandar a foto disso. Então esse vai ser o meu local de implantação. Segundo passo. Segundo passo, vocês vão traçar linhas diagonais, tá? A partir dos cantos. Como é que faz? Como são quadrados, né? Já vai estar certinho. Linhas, na verdade, são 45 graus. Essas linhas tem que ser, tá? Então, como o nosso já coloquei um quadrado, é só traçar esse quadrado na diagonal, que você já vai ter, então, aí 45 graus, tá certo? Então, linhas na diagonal. Vamos lá. Pego aqui, esse daqui ele vai até lá no final. 45 graus. Vem para o outro. Esse daqui ele vai até lá. 45. Depois esse daqui vai até lá no... Certo, pronto. Agora o que acontece? A gente vai fazer esse talude com 45 graus. O que é 45 graus? A cada 1 metro, olha só, 1 metro por 1 metro, tenho aqui 45 graus, concordam? Então a cada 1 metro, que é a minha linha, que eu descer, eu vou, cada metro que eu andar, eu desço 1 metro, tá? Então agora eu vou traçar, né, vou dar como se fosse linhas, guias aqui, de a cada 1 metro, tá? Porque eu sei, se eu andar 1 metro para lá e marcar a minha ponta de uma curva de nível aqui que desceu 1 metro, eu vou estar com uma inclinação de 45, tá? Que é um quadrado perfeito dividido no meio, certo? Vai ser isso daqui, ó. Então, 1 metro que eu andar para cá, eu tenho que achar um ponto que desceu 1 metro. Só que a gente já está tudo, aqui a curva de nível já está tudo de 1 em 1 metro, tá certo? Mas vamos fazer essas linhas guias, tá? Agora, mais uma vez, o trabalho aí é manual, tá? Ela não precisa ser muito forte, então eu vou traçar aqui, tá? Mas ela tem que ser de 1 em 1 metro. Então, né, vamos traçando linhas aqui. Tem que ser por toda a extensão, tá certo? Deixa eu já ir fazendo as outras. Essa daqui, ela vai... Deixa eu fazer essa linha sólida mesmo, senão a gente vai demorar muito aqui. Então, 1 metro, 1 metro. Aqui vocês podem traçar todos os pontos, tá? Vou fazer o talude ele 100% nessa área aqui, tá bom? Então a gente tem que fazer todas. As linhas possíveis aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Então tá, né? Olha só, então, de linha em linha. Na verdade, não tem necessidade de fazer essas linhas se você entender o conceito, tá? Estou fazendo só para tentar explicar. Só precisa ir contando de 1 metro andou, achou o ponto que desceu a inclinação 1 metro. Certo? Então finaliza. Vou aqui para essa lateral, vou refazer aqui.
Aqui acabou, vamos para a parte de cima. 1 metro. Acho que saiu, parece que um pouco do lugar. 1 metro. É. Parece que a nossa linha aqui deu uma... Mas marque na diagonal que vai dar certinho, tá? Por isso que você tem que traçar a de 45. Para ter uma escala. Vou sair aqui um pouco fora, mas estou seguindo a diagonal. Parece que deu uma distorção aqui nos quadrículos aqui da parte superior. Na verdade, eu não segui certo aqui, né? Ó. Eu não segui o negócio na diagonal. Era para ter saído aqui, ó. Falha minha, ó. Vou ligar lá na ponta. Tá. Certo. Então eu vou fazer aqui, tá? Mas não vou seguir porque... Mas a correção eu errei aqui o 45. Tem que se observar aqui. Tá. Certo seria acabar ali. Se ele acaba aqui, esse aqui vai até aqui. Esse aqui vem até aqui, esse daqui... Na verdade, esse daqui vem até aqui, depois teria um outro aqui e um outro aqui. Beleza, mas vocês teriam que fazer essas linhas guias então, tá? Não errar a inclinação de 45 como eu. Se errar, vai ter que imprimir e fazer de novo. Tá certo? Então tá. Fiz espaçamentos de 1 em 1 metro. Agora eu tenho que achar altitudes que também reduzam de metro em metro, tá? Minha cota de altitude aqui, deixa eu fazer de caneta que vai ficar melhor. A gente adotou aqui, vamos pegar aqui linha aqui intermediária aqui. Vou pegar uma altitude 9, tá? Então eu vou colocar 9 aqui. 9 metros, tá? Então meu platô vai estar a 9 metros de altitude, certo? Então aqui, em 9 metros, na linha 9 metros, vai ser onde ele vai estar no nível que ele deve estar. Então, daqui para baixo, né, se ele está a 9 metros, eu tenho alturas menores, provavelmente a gente vai ter que aterrar, né? E dali para cima a gente vai ter que fazer um corte, tá? A gente não vai determinar isso, a gente vai determinar só a direção do talude. Agora, do 9, se a gente andar 1 metro para lá, a gente vai ter o quê? A gente tem que achar uma altitude de 8, né? Então a gente vai no deslocamento de 1 metro e vai achar o ponto de 8, né? Vou marcar aqui a intersecção da minha linha com a curva de 8. Olha só, bem aqui para 8. E se eu subir uma de 9 para 10, eu também, né, tenho que ter esse deslocamento, só que na outra direção. Então 9, 10. Vou pegar também a linha de 10, né, e marcar também. Depois do 8 eu posso andar mais 1 metro, eu tenho que encontrar a de 7, né? Eu vou marcar na minha guia aqui, 7, e 7 também se repete aqui, com mais um deslocamento, 7. E depois do 10 eu encontro 11, só que na minha segunda posição, 11, e a 11 vai se repetir. Aqui é 1, e aqui seria um segundo, né? Depois, 7 eu vou para o 6. Eu vou fazer tudo na descida, depois tudo na subida. 6, eu ando uma linha e marco. 1 metro, 2 metros, 3 metros. 3 metros de diferença também, da altitude, né? De 6 para 9, 3, vai dar 45. Depois eu vou para o 5. No 5 eu ando mais um ponto. Então no 5 aqui, 5 vai estar aqui. Depois o 4, 4 eu ando mais um. Né? 5 aqui, 4 aqui. Agora o 3, o 2 e os outros não é possível a gente determinar isso, tá? Agora eu vou subindo aqui. 11 eu vou para o 12. O 12 seria aqui no limite, né? No outro sentido ele estaria aqui. Depois andou 1, eu vou para o 13. 13 já não seria mais possível marcar, mas eu continuo. 14 já estaria aqui. 15 na próxima linha ele vai estar aqui. Depois bem regular nosso 16.
depois na intersecção 17, depois na próxima intersecção o 18, o 19, o 20 e o 21 seria aqui, tá? Fiz os meus pontos de intersecção de cada deslocamento de 1 metro para cada desnível de altura. Agora a gente tem que ligar esses pontos, tá? Então a gente vai ligar eles como um todo. Aqui vai ficar esse local que eu escolhi vai ficar um talude bem tá certo? Ficar nesse sentido. Depois ele vai pegar aqui 6, 7. Ele vai parar no 9, né? E aqui do 9 ele vai pro 10, pro 11 e pro 12. Tá certo? Esse aqui ele é um pouquinho mais complexo, tá, pessoal? Às vezes de compreender, porque é muita linha, muita coisa, tá? Agora, o sentido, né, do decaimento do meu talude. Que sentido que ele está caindo? Vamos lá. Esse meu talude aqui, né, dos 4 cantos tem que fazer. Aqui ele está caindo para lá, né? Está diminuindo a minha altitude. Aqui também ele tá caindo, né? Depois, nesse ponto aqui, para cá, na verdade ele está caindo para cá ele está aumentando. Na verdade agora ele está nesse sentido a caída. Nesse outro local aqui, ele vai estar também na caída para cá, uma caída para cá. E aqui ele vai estar então com o seu talude na caída para cá. Daqui de 10 para 9 também vai estar diminuindo, vai estar nesse sentido, tá? Então a gente teria pontos aí, né, montanhosos, digamos assim, que o nosso terreno teria então essas regiões, né? Tá? Então aqui seriam as regiões do meu talude. Depois, quem quiser contornar também, tá? Pode fazer. Quem precisar de ajuda aí também durante a execução, né? Aqui vai ser mais uma região de talude. E aqui mais uma região de talude. Na apostila de vocês também tem um passo a passo lá tudo certinho, tá bom? Então esse seria, né? Sendo que aqui seria uma região de corte, né? Para cá a gente teria que fazer um corte. E para cá a gente teria que fazer um aterro. Depois esse aterro ele iria com 45 graus até lá, o nível 0. E aqui ele seguiria com 45 até, né, o ponto aí que define ele, tá? Bom, dessa forma vocês terminariam essas práticas e depois ficaríamos aí só com a nossa presencial lá a gente precisa do aparelho de nível para a gente fazer um levantamento altimétrico, tá certo? Tranquilo, pessoal? Eu vou publicar essa nossa aula para vocês poderem ver depois também. Qualquer dúvida durante a semana na execução dessa atividade pode entrar em contato comigo. E para me enviar ela é só mandar via Telegram ou pelo meu e-mail, igual foram as outras atividades. Façam um scanner dela, né? Tirem fotos e me encaminhem, tá bom? Que daí eu vou avaliar elas e aí quem concluir essa atividade eu vou dar um bônus aí para nossa oficial, tá certo? No mais, alguém tem alguma dúvida? Bom,
Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Beleza. Uhum. Então, se tá tudo certo, boa noite a todos, né? Acho que nossa atividade é isso aqui. Qualquer problema, qualquer coisa também é só entrar em contato, né, durante a semana. E um bom final de semana a todos aí. Beleza, bom final de semana, professor. Obrigada, Boa noite, professor. bom Pra final de você também. semana. Valeu. Boa noite. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite.